Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, pela graça de Deus. Quero agradecer ao pastor Alexandre, juntamente com o conselho desta igreja, por mais uma vez nos convidar para estarmos aqui. Desta feita, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 ao 13. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar de um assunto, de um tema, que para alguns pode ser até utópico, pode ser uma utopia. Vamos falar da alegria, do contentamento. Por que eu digo que para alguns pode ser utópico? Como podemos viver contentes, alegres, satisfeitos, em um mundo como estamos vivendo, principalmente do ano passado para este ano, início deste ano, estamos convivendo com crise, epidemia, mortes, choros, muitas dores, alguns sofrendo dores, e vamos falar como nós podemos viver a alegria de vivermos nessa terra de uma forma contente. Certa vez perguntaram a Nelson Rockefeller. Esse Nelson Rockefeller era um empresário, ele foi vice-presidente, prefeito de Nova York, um político. Perguntaram a Rockefeller quanto dinheiro era necessário para fazer alguém feliz. Conta-se que ele respondeu que só um pouquinho mais. Essa resposta, irmãos, franca, nos dá um vislumbre do que é a alma do ser humano. Somos tentados a achar que seríamos felizes com só um pouquinho mais, o que para muitos não basta só um pouquinho mais. Realmente convém dizer que para muitos tem que ter muito mais. Vivemos em uma geração do descontentamento. Há em nossos dias um espírito de ingratidão e descontentamento, muito próprio decorrente esse espírito de uma sociedade consumista, materialista e muitas vezes descartável. Os seres humanos sempre parece que querem ter o que não pode ter. Isso é verdade, muitas vezes nós vemos quanto ao emprego, casas, talentos e muitas vezes até quanto ao seu próprio cônjuge, o casamento. Para muitos, nosso trabalho nunca parece o bom o suficiente. E aquele emprego ideal parece algo inalcançável para muitos. Nossa casa nunca está grande demais, o bastante, nunca é bem localizada, nunca é bem confortável. E não conseguimos, muitas vezes, aquilo que queremos. Outra prova disso é a taxa de divórcio, que indica que muitas vezes estamos até insatisfeitos, descontentes no nosso próprio casamento. As causas que movem o sentimento e o ato do descontentamento são muitas vezes o quê? O egoísmo, a inveja, a cobiça e os ciúmes. Que isso muitas vezes parece uma infecção em nossa alma que nos leva a perder a alegria e o descontentamento. Diante disso, perguntamos: como podemos viver contentes em um mundo descontente? A resposta para isto, nós vemos aqui onde o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 4, do 10 ao 13, ele nos dá 4 princípios de como viver em um mundo de forma contente, em um mundo descontente. Como? Confiando na soberania de Deus, alegrando-se com o pouco,
vivendo feliz apesar das circunstâncias e sendo fortalecido pelo poder de Deus. Ele começa no versículo 10 dizendo assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, vivemos em uma época em que a ciência tem feito grandes descobertas e feito grandes realizações. E somos gratos a Deus por tudo isto. Contudo, por causa destas coisas, a gente quase não fala mais em providência de Deus. Parece que o mundo funciona sem precisar de ninguém, para muitos, até mesmo do próprio Deus. Acontece que as Escrituras registram de modo claro que Deus realiza as suas obras providenciais em nosso mundo, na natureza e na vida do seu povo. Mas o que significa essa palavra providência, providência divina ou providência de Deus? O termo providência vem do latim de duas palavras, pro, que quer dizer antes, e vídeo, ver. Ou seja, sendo assim, providência de Deus quer dizer que Deus vê tudo de antemão. Contudo, não quer dizer que Deus só vê tudo de antemão e conhece todas as coisas de antemão. Providência divina é a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando todas as coisas, as circunstâncias boas e más, todas as situações, todas as coisas de nossas vidas. Deus antecipadamente ordenou já estas coisas. Ou seja, a providência divina é a revelação clara que Deus está no controle, que Deus está no governo do mundo e de todas as coisas. A prova disso é a providência divina na vida do apóstolo Paulo. Na vida e ministério de Paulo, ele conheceu a providência divina em sua própria vida e por experiência. Por isso que ele mesmo pôde afirmar aos romanos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que Wiesbe afirmou que a vida não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados. A nossa vida não é a série de acidentes que acontece, não, mas tudo foi marcado, tudo foi planejado, tudo foi determinado pelo próprio Deus. E Ele está no controle de todas essas coisas. Sua providência indica que Ele está dirigindo e preparando todas as coisas para nossas vidas. Uma compreensão disso, irmãos, nos ajuda a sermos e vivermos satisfeitos, alegres com Deus na nossa própria vida. Por isso que ele diz, Paulo, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, os filipenses queriam ajudar Paulo, que estava passando por alguns problemas, contudo, eles não tiveram oportunidade. Os filipenses cooperaram generosamente quando Paulo deixou a cidade de Filipos para ministrar nas cidades de Tessalônica e Bereia. Depois, quando Paulo se muda destas cidades e vai para o sul da Acaia, os filipenses também apoiaram, enquanto Paulo ministrava em Atenas e Corinto. Wiesbe declarou isso. Os filipenses preocupavam-se com o apóstolo, mas até então não havia tido oportunidade de ajudar. Diz Wiesbe, muitos cristãos de hoje têm a oportunidade, mas lhes falta o interesse de ajudar. Ou seja, o que Wiesbe quer dizer que naquela época os filipenses queriam ajudar o apóstolo Paulo, porém naquele momento não teve oportunidade. Hoje muitos cristãos têm a oportunidade, porém não têm o interesse e o desejo de ajudar. Paulo estava, irmãos, contente, porque ele sabia que os tempos, as estações, as oportunidades e todas as coisas estavam debaixo do controle de Deus.
Por isso que ele mesmo afirmou que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Diante disso, podemos perguntar: qual o segredo do contentamento? Ou seja, uma pessoa contente é alguém que confia em Deus, é alguém que sabe que Deus é Deus. Confiar, irmãos, na providência de Deus, na soberania de Deus, nos traz descanso. Por isso que Sproul falou: quanto mais entendemos a soberania de Deus, mais as nossas orações estarão cheias de ações de graças. Segundo princípio para vivermos uma vida de contentamento em um mundo descontente. Uma pessoa contente se alegra com um pouco. Por isso que Paulo disse no versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, irmãos, havia aprendido a viver contente em quaisquer circunstâncias. Embora a situação fosse extremamente difícil, ele andava contente. Pergunto: você está contente com sua vida? Se não está contente com sua vida, o que é que está faltando para você ser feliz? Como Rockefeller disse, está faltando só um pouquinho mais de dinheiro para ser feliz? Para Paulo, não. Observemos que Paulo não estava, quando ele escreveu essa epístola aos Filipenses, ele não estava no castelo de marfim. Pelo contrário, irmãos, ele estava preso em uma prisão romana. Este era o homem, Paulo, um rabino judeu que foi fariseu, cidadão romano, que tinha uma boa posição no sinédrio, perseguia os cristãos. Agora, devido à sua fé, ele passa a ser perseguido por causa da sua fé. No entanto, mesmo passando por todos esses problemas, Paulo permanecia contente. Sua felicidade, irmão, não depende da circunstância. A felicidade de Paulo não dependia da circunstância. Sua alegria era proveniente de tudo aquilo que ele vivia com Deus. Por isso que, independente da riqueza ou da pobreza, da escassez ou da fartura, da saúde ou da doença, de dias bons ou de dias maus, o apóstolo Paulo estava contente. Por isso que ele mesmo diz aí no versículo: eu não tenho necessidade de nada. Não é que Paulo não tinha necessidade de nada, não, ele tinha muitas necessidades. O que ele estava querendo dizer é que aquelas coisas exteriores não era que estava a felicidade dele naquelas circunstâncias. Paulo estava preso, ele tinha necessidade, sim, mas não era a falta de coisas que deixava Paulo descontente. Como então ele poderia dizer que estava contente? Como pode alguém preso, passando por privações, por problemas, por dificuldades, ainda afirmar que era uma pessoa contente? Aqui, irmãos, está o segredo. Como Paulo, se o céu é onde Deus está, e se Deus estava com Paulo na prisão, então para Paulo aquela prisão era o céu. Como diz Lutero, uma masmorra com Cristo é um palácio, e um palácio sem Cristo é um inferno. Por isso que ele pôde falar: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A vida cristã sempre foi e será uma vida de discipulado, de aprendizagem. O Senhor está conosco e está nos ensinando todos os dias, dia após dia. O que ele aprendeu, Paulo? Ele mesmo disse: aprendeu o significado de viver uma vida de contentamento. O contentamento verdadeiro, irmãos, vem somente de Deus. E esse contentamento permite que os cristãos, os filhos de Deus, estejam contentes em meio a qualquer problema. Eu sei que é difícil esse aprendizado. Eu sei que é fácil falar e difícil viver. Mas é algo que podemos sim alcançar, porque o apóstolo Paulo alcançou, ele aprendeu, nós também podemos
aprender, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Paulo aprendeu a ser capaz de viver independente de tudo, de quaisquer circunstâncias, mas dependente totalmente de Deus. Quando Paulo diz, contente em toda qualquer situação, ele quer dizer que seja o que for que tenha recebido de Deus, vindo da parte de Deus, para ele era o suficiente e lhe trazia contentamento. Mas, irmãos, nem sempre foi assim para o apóstolo Paulo. O Senhor teve que ensiná-lo através da escola do sofrimento. Paulo sofreu muito, por isso que ele diz, aprendi. Ele não nasceu, ele aprendeu. Basta ler, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1, os capítulo 1, 4, 6, 11 e 12. Veja o que esse homem diz, irmãos, a respeito do sofrimento. Ele diz assim, veja. Segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós insensatos, de boa mente tolereis os insensatos. Tolerais quem vos escravize. Mas ele diz, são israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo sabia o que era sofrimento. Por isso que ele aprendeu através da experiência. Por isso que ele escreve a Timóteo dizendo assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E o autor aos Hebreus diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando os tempos difíceis chegavam, irmãos, Paulo permanecia contente em toda e qualquer situação. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, para não ficar mal compreendido. Quando falamos que devemos viver uma vida de contentamento, alegres no Senhor, contudo, não estamos falando aqui de fanatismo. Contudo, não quer dizer que se você tem uma doença, não deve ir ao médico, não deve buscar um remédio, não. Pelo contrário. Contudo, não quero dizer que você não deva estudar bem para tirar uma boa nota, não. Pelo contrário, deve estudar. Contudo, não quero dizer que você não deva fazer alguma coisa para, com a graça de Deus, mudar aquela situação. Não, deve sim. Você deve até se aperfeiçoar. Não quero dizer que você não deva trabalhar para buscar até uma promoção. Não, deve sim. Mas o que eu quero dizer é que você fazendo todas essas coisas, deve deixar os resultados com Deus. E se você fez isso, buscou e não alcançou, você estuda para o Enem, e não passa, não é aprovado. Se você estudou, descanse em Deus, tenha alegria em Deus, e confie em Deus, e alegre-se nele, que os resultados vêm de Deus. O contentamento não surgiu na vida de Paulo de forma automática, não é algo natural, não é uma transformação instantânea, não é mágica. É um processo, irmãos, é algo que aprendemos ao andarmos dia a dia com Deus. A chave para esse processo é entender que tudo, grande ou pequeno, e pasme, bom ou mal, tudo vem das mãos
do Deus Altíssimo, do Deus soberano, do Deus que cuida de todas as circunstâncias. Podemos ver, irmãos, na história da igreja, um homem de Deus que aprendeu a viver contente, que aprendeu a confiar na soberania de Deus, que aprendeu a alegrar-se em Deus com um pouco, e independente das circunstâncias. Esse homem foi George Miller. Esse homem de Deus viveu no século XIX, em Bristol, na Inglaterra, onde ele fundou 5 orfanatos, e esse homem alimentou mais de 100 mil órfãos. George Miller, ele orou a Deus, pedindo a Deus, vamos botar hoje em dólar, milhões, mas nunca pediu para ele mesmo. Ele nunca chegou para pedir a uma pessoa mostrar a sua necessidade. Miller orava a Deus e cria que Deus poderia suprir as suas necessidades. Miller, mais de 50 anos, nunca recebeu um salário de ninguém e nunca contava as suas dificuldades a ninguém, exceto ao próprio Deus. Mas houve um momento em que a fé de Miller, de George Miller, foi testada, foi provada. Isso aconteceu em fevereiro de 1841. Miller, sua família e todos aqueles órfãos só tinham comida para aquele dia. E ele não tinha comida para o dia seguinte. Ele não tinha dinheiro para comprar leite e pão para aqueles órfãos para comer no dia seguinte. Contudo, na manhã seguinte, Miller caminhou ao orfanato para ver como Deus, confiando em Deus, iria suprir as necessidades dele. Nesse dia, Miller claramente rendeu graças a Deus pela refeição que ele não tinha, ainda confiando que Deus iria providenciar. Contudo, quando ele terminou a oração, ouviu alguém bater à porta. Era um vendedor de leite que havia quebrado a roda do seu carro em frente ao orfanato de Miller. E para não perder o leite, aquele homem doou o leite para o orfanato. De repente, para um carro, um motorista, à porta do orfanato. Naquele dia, uma padaria de luxo tinha feito uma fornalha de pão, e aqueles pães, o dono disse que não estava bom para ser vendido aos seus clientes, que eram exigentes. Ou seja, aquele homem parou e deu todos os pães para George Miller dar àqueles órfãos. Ou seja, irmãos, mesmo sem ter nada para comer, Miller orou, agradecendo a Deus, e estava alegre em Deus, porque ele confiava num Deus soberano, ele alegrava-se com um pouco, e ele sabia que Deus era poderoso para suprir as suas necessidades. Se você, irmãos, está caminhando com Deus e encontra em situação desesperada, confie, creia nesse Deus soberano. O terceiro princípio para vivermos uma vida de contentamento é que uma pessoa contente é feliz apesar das circunstâncias. Veja o que Paulo diz no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Veja que ele diz, irmãos, que é um aprendizado, como eu disse, não é algo automático. A expressão tanto sei revela que Paulo havia aprendido pela experiência e maturidade espiritual. Ele não era um homem teórico, o apóstolo Paulo. Ele era um homem que vivia com Deus, em comunhão com Deus, e tinha experiência com Deus, e quando ele escrevia, ele sabia por que estava escrevendo. Essa é uma lição importante para nós, irmãos, pois são as circunstâncias difíceis da vida que mais frequentemente roubam a nossa alegria. Quando as coisas estão bem, estamos alegres. Quando a coisa não vai como planejamos, ficamos muitas vezes tristes. Assim, Paulo poderia dizer, como tem uma tradução que diz assim: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar,
e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco. Que Deus, irmãos, nos leve a essa mesma percepção, a esse mesmo conceito, a esse mesmo princípio do apóstolo Paulo, de vivermos contente, independente da circunstância. Paulo certamente era qualificado para falar tal coisa. No entanto, no meio dessas coisas, Paulo aprendeu a permanecer contente, mesmo em meio às dificuldades. Paulo sabia como viver dias bons e dias maus. Por isso que ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele via que a tribulação produzia na vida dele eterno poder de glória. Com uma perspectiva assim, irmãos, nenhuma dor, sofrimento ou desapontamento poderia afetar o seu contentamento, poderia afetar a sua vida. Se o nosso foco realmente for o Senhor, o Deus Altíssimo, vamos passar dias difíceis, problemas, dificuldades, contudo a nossa alegria sempre deve estar no próprio Senhor. E por fim, o quarto princípio para vivermos uma vida contente é que uma pessoa contente é fortalecida por Deus. Por isso que ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da maioria dos cristãos. Também ele é o mais mal interpretado por muitos cristãos. Certamente você já viu, eu já vi várias vezes, até também há mais de uns 15 anos, não lembro atrás, eu também tinha na minha casa, tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu em carro, em casas, mas muitas vezes não compreendemos o que esse versículo quer dizer. Porque qual a motivação de Paulo falar tudo posso naquele que me fortalece? F.F. Bruce disse assim: Paulo não coloca a seu crédito o aprendizado da lição sobre estar contente. Diz Bruce, é graças àquele que é Deus que o capacita, que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, diz Bruce, quando Paulo se tornava mais consciente da sua fraqueza, aí ele ficava mais consciente do poder de Deus. A força de Paulo e a nossa força para enfrentarmos qualquer situação está no próprio Deus. Quando admitimos a nossa incapacidade e fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta em nossas vidas. No capítulo ele diz que o poder de Deus, diz Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Como bem ilustrou Viesbe, para termos essa mesma experiência de Paulo, temos que buscar os recursos que estão em Deus. Blaise Pascal falou, a felicidade não pode ser encontrada nem em nós mesmos, nem em coisas exteriores, mas em Deus e em nós mesmos, se estivermos unidos a Ele. Assim, irmãos, a chave para o contentamento de Paulo era a sua união vital com Cristo. Ele estava unido a Cristo e nós também estamos unidos a Cristo. Você possui esse relacionamento e eu que Paulo possuía com Cristo? Se você confia em Cristo, você se gloriará nele, terá alegria nele, prazer nele e irá guardar os seus mandamentos. Concluindo, irmãos, neste mundo caído, o contentamento não pode ser explicado além do poder sobrenatural de Cristo. Muitas vezes tem irmãos que dizem que o contentamento, creio também, é um milagre de Deus operado em nós. Porque, irmãos, o ser humano ele não nasce contente. Ele já é, vamos dizer assim, murmurador de nascença. A criança usa até os meios para ela querer as coisas dela, ela usa o choro
O ser humano já nasce com o coração corrompido. O ser humano já nasce propenso, não, ele nasce propenso ao murmúrio, a reclamar, a achar que nada está bom. Então é assim, é um milagre de Deus que Deus opera em nossos corações. Você vê uma pessoa sofrendo muito, mas vivendo uma vida feliz. A boa notícia é, irmãos, que você e eu também podemos viver como o apóstolo Paulo, porque a confiança dele estava em Deus. O contentamento é possível quando percebemos que tudo acontece com um propósito. Muitas vezes não compreendemos o porquê de algumas coisas, o porquê do sofrimento, mas temos que compreender que Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando há essa compreensão do propósito de Deus para todas as coisas, podemos descansar nele, podemos ter paz, podemos ter alegria e saber que a nossa segurança é o próprio Deus. É aqui que a primeira regra da vida espiritual se torna útil para nós. É que Deus é Deus e não nós. Não somos deuses, irmãos. Você e eu, irmãos, estamos dispostos a deixar Deus ser Deus em nossas vidas? Deus é Deus em sua vida? Ou você pretende dizer a Deus o que Ele tem que fazer em sua e na minha vida? Porque muitas vezes somos assim. Enquanto você e eu tentarmos ser Deus, Deus não vai poder operar em nossas vidas. Enquanto não deixarmos o controle total de nossas vidas nas mãos de Deus, vamos viver como pessoas infelizes nessa terra e não podemos ser contentes. Concluindo, irmão, qual é, então, a chave do contentamento? Volte lá para o início e vamos terminar. Versículo 10. Veja o que é que Paulo diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Irmãos, a alegria de Paulo, a felicidade de Paulo, o contentamento de Paulo, ele diz que aqui é o quê? Sobremaneira, a alegria dele era no Senhor. A alegria de Paulo era uma pessoa e não coisas. Por isso, quando lhe faltava as coisas, ele podia estar contente, porque a alegria dele era o Senhor. Muitas vezes não vivemos esta vida de contentamento, porque a nossa alegria tem sido coisas e não o próprio Deus. E quando nos falta estas coisas, acaba a nossa alegria, acaba o nosso contentamento. Vamos fazer como Paulo, que o próprio Senhor, Deus, seja o motivo de toda a nossa alegria. Que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja a nossa riqueza, que Ele seja o nosso alimento. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus amado, perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, ó Pai, mesmo sendo filhos Teus, vivemos vidas infelizes, ó Pai, cabisbaixo muitas vezes, por não confiarmos na Tua providência e na Tua soberania. Por muitas vezes, ó Pai, temos colocado os nossos corações em coisas, ó Deus, que são transitórias, em coisas que são perecíveis, ó Deus. Não que não devemos muitas vezes, ó Pai, com a Tua graça e a Tua bondade, buscar tais coisas para o nosso sustento e nossa provisão. Mas, ó Deus, que realmente a nossa alegria esteja no Senhor mesmo, que o Senhor seja o nosso tesouro, que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja o nosso contentamento, aquele que nos dá paz e alegria. Que o Senhor seja a razão do nosso viver, ó Deus, do nosso dormir e do nosso acordar. Ensina-nos, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ó Deus, que venhamos também, Senhor, aprender a viver contente assim como Paulo. Que venhamos descansar, ó Deus, em meio a este mundo, ó Deus, barulhento, cheio de horror, cheio de dor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor tem o mundo e todos os seres humanos em Tuas mãos.
e o Senhor é Senhor de todas as coisas. E podemos nos alegrar, ó Deus, porque somos teus filhos, e o Senhor mesmo disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E teu filho Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, ó Pai, porque isso nos basta, o Senhor mesmo nos basta, o Senhor mesmo é o nosso alimento e o nosso suprimento. Abençoe, ó Deus, cada uma dessas pessoas que ouviram a Tua palavra, que o Senhor os abençoe e os alimente em Cristo Jesus. Amém.